Fala galera, hoje eu vou falar um pouco sobre o Quarkus, isso mesmo. Se você está interessado em saber um pouco sobre esse framework, saber como que ele funciona, então fica ligado nesse vídeo que eu vou mostrar como é legal usar o Quarkus para programar. E eu sou um programador que gosta muito do Spring Boot e utilizo muito o Spring Boot no meu dia a dia, do meu trabalho, mas o Quarkus é sensacional e você vai entender o porquê nesse simples cadastro aqui que a gente vai fazer nesse vídeo. Então, fica ligado e vamos ver um pouco sobre o Quarkus. Bom, galera, aqui é o site do Quarkus. Eu baixei um projeto aqui para um exemplo do Quarkus bem simples. As bibliotecas que eu baixei foi o REST Easy, esse cara do OpenAPI, para a gente ver o Swagger. É bem simples, eu curto o Quarkus também, porque é só adicionar esse cara, você já tem ali o Swagger funcionando na sua máquina. Aí tem um Hibernate com o Panache e o REST Easy com o Jackson aqui, para a gente utilizar a nossa API aqui de forma bem fácil, tá? Então, esse cara eu fiz o download dele, ele já está no meu IntelliJ, então a gente já consegue abrir aqui o IntelliJ e utilizar ele. É exatamente assim que ele vem nessa estrutura. Eu vou rodar aqui, já vou deixar ele rodando, isso que eu acho bem legal no Quarkus, ó. Eu vou criar aqui, esse é o IntelliJ Community, então tem como você criar aqui um passo do Maven. Eu vou colocar aqui run e vou executar exatamente esse comando, esse comando que vem aqui, ó, que é o compile Quarkus dev. Vou executar ele aqui, ó. Compile Quarkus dev e vou subir a aplicação do Quarkus aqui na minha máquina, beleza? Tô subindo sem ter escrito literalmente nada. Não escrevi nada, ele já vem aqui com a classe de exemplo dele, que é esse greeting resource aqui com path hello. Então eu não estou escrevendo literalmente nada. Tá subindo. Pronto, subiu aqui a aplicação do Quarkus. Agora eu consigo utilizar de forma bem simples aqui. Eu vou abrir localhost 8080 Swagger. Aqui a gente tem, ele já fala que esse cara não existe, né? É porque a API correta do Swagger é esse /q /swagger_y. Isso eu acho muito legal. Eu tenho aqui o reload, que é um endpoint que já vem por padrão nele, que é retornando esse cara aqui. Então, reparem as coisas que eu vou fazer, como é simples e como o hot deploy aqui, que eles prometem, que é em um piscar de olhos, realmente funciona. Então vamos programar aqui. Eu vou criar um objeto simples de usuário. Vou vir aqui, vou criar um objeto simples de usuário. E nesse objeto simples de usuário, eu vou estender a Panache Entity para a gente fazer coisas no banco de dados. Aqui, ó, Panache Entity. E a gente vai conseguir fazer algumas coisas no banco de dados. Olha que negócio legal. A configuração do banco de dados, eu já deixei uma colinha aqui, que eu tenho um banco de dados em Postgres e já vou colocar aqui. É só colocar no Application Properties as configurações aqui do banco de dados. Você coloca do seu banco de dados. Já deixei isso aqui pronto para a gente não perder tempo na nossa aula. Bom, ele já configura, já se conecta aqui a um banco de dados. Vou mostrar um pouco como é que está o nosso POM, que a gente baixou as dependências aqui. Ele tem o OpenAPI, que é exatamente essa dependência para você conseguir utilizar o Swagger, o Hibernate, o ARM Panache, para a gente conseguir fazer ali nosso mapeamento nas nossas tabelas e o banco de dados, o Quarkus REST Easy e o REST Easy Jackson, para a gente conseguir criar a nossa API e ela funcionar, e as outras dependências aqui do Quarkus mesmo em si. Então, com isso, a gente já consegue utilizar o Quarkus e conectar o nosso banco de dados. Então, aqui ele já vai conseguir conectar. Eu vou deixar esse cara aqui para ele, sempre que ele fizer um hot deploy, ele vai deletar o que tem na minha tabela e vai construir de novo. Então, eu vou criar aqui uma tabela usuário e nessa tabela usuário aqui
eu vou colocar os dados, por exemplo, de private string nome. Vou colocar o dado private string Instagram. E vou colocar aqui private long idade. Beleza? Exemplo simples, ou melhor, vou colocar a data de nascimento, um local date aqui. Local date. Data nascimento. Beleza? Os getter e setters, vamos trazer aqui os getter e setters de todos. Beleza, aqui a gente tem os getter e setters de todos. Agora, vamos ver aqui se de fato ele vai conseguir gerar essa tabela, tá? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui e tento rodar de novo a aplicação. Ele vai fazer o hot deploy e deu erro aqui. Ele diz que o JDBC Drive não está aqui o drive do Postgres e eu fiz isso propositalmente. Ou seja, quando a gente baixou aqui, a gente não baixou o drive do Postgres. Então, eu vou vir aqui e vou procurar Postgres. Drive JDBC Postgres. Pronto, tá aqui o drive JDBC Postgres. Eu consigo vir aqui, ó, fazer o download de novo, que é essa aplicação Code Quarkus 2. E aqui a gente consegue ver o nosso POM. Ele abriu com esse aplicativo aqui. Mas, enfim, a ideia é a gente ver aqui o drive do Postgres. É só esse cara aqui, Quarkus JDBC Postgres. A gente copia ele aqui. Repare que eu não parei a aplicação em momento nenhum. Eu vou vir aqui no POM da minha aplicação e vou colocar aqui essa dependência do Postgres, do drive do Postgres. Pronto, coloquei a dependência. Vou rodar aqui para ele atualizar o meu POM, né? Repare aqui que ele já está fazendo a recompilação. Eu não desliguei o meu servidor. Ele está recompilando e vai fazer o hot deploy aqui para mim. Simplesmente isso. Eu não preciso fazer o deploy de novo da minha aplicação. Eu venho aqui, rodo de novo. Ele conseguiu fazer a atualização e gerou de fato ali a tabela no banco de dados. Como é que a gente vai descobrir isso? Agora vamos utilizar essa tabela do banco de dados aqui, que é a tabela usuário. Como é que a gente vai utilizar? A gente pode criar uma controller e utilizar aqui a nossa tabela do banco de dados. Eu vou criar uma usuário controller aqui, ó. Usuário. E nessa usuário controller aqui, a gente vai colocar o path, que eu vou colocar aqui usuário. Esse path usuário aqui é a rota onde a gente vai conseguir acessar. Outros dois caras que a gente vai colocar aqui é o producers e o consumes. Aqui a gente coloca aqui producers. Nesse producers a gente vai dizer aqui que a gente vai trabalhar com o media type application JSON. Então é esse cara que a gente vai trabalhar. E eu posso vir aqui e colocar esse mesmo cara aqui no consumers. Pronto. Aqui a gente está criando a nossa controller, dizendo para o Quarkus, olha, eu quero que você receba um JSON e devolva o JSON. Beleza? A gente vai criar aqui um @post. E como a gente vai fazer a transação aqui mesmo, eu vou colocar aqui um @transactional. Porque a gente vai persistir na base de dados e vai retornar o valor que a gente tem. Então eu vou vir aqui public, ele vai retornar um usuário, que é aquele usuário que a gente fez. Vou salvar um usuário, que é o usuário que vai vir por request. Lembrando que isso aqui é um exemplo bem simples e de forma didática. Em uma arquitetura um pouco mais complexa, a gente faria mais pacotes diferentes, etc. Mas aqui é só para você ver o poder que o Quarkus tem. Então, vamos aqui. Basta a gente fazer que o usuário persiste. Ele já vai salvar o usuário e a gente retorna aqui o usuário. Pronto. Desse jeito aqui, ele já vai salvar o usuário e a gente vai descobrir se ele salvou o usuário de fato. Mas vamos criar um get aqui. Para quê? Para a gente listar
a lista de usuários que eu tenho na minha tabela. Então, vem aqui list usuário, list usuário. Deixa eu vir aqui, importar o Java Utilists. Beleza, agora a gente vem aqui e chama usuário.list. Dá um return nesse cara. Usuário.list_all. Pronto. Feito isso, ele vai listar usuários que tem na minha base de dados. Repare que eu só criei uma entidade com Panache Entity e criei o usuário controller, que é para fazer essa interação com a gente ali no Swagger. Mas olha só que legal, o próprio Panache Entity, se a gente entrar aqui nele, ele já tem o ID. Então a gente não precisa aqui criar o ID, porque ele já cria automático. A nossa tabela já tem o identificador long. Então, vamos lá, a gente não subiu nada. Eu vou só rodar aqui. Vou dar uma atualizada aqui na minha página. Você vai ver que ele vai subir, cara, em um piscar de olhos. Está aqui. Já tem aqui os nossos dois endpoints. Tanto de usuário, se eu executar aqui ele vai vir vazio. Opa, deu um erro. Faltou eu colocar aqui um cara chamado @entity para dizer para ele que esse cara aqui é uma entidade. Só isso. Agora, isso resolvido, a gente executa aqui de novo. Ó. Não precisa nem fazer o F5. A gente só executa aqui de novo. Ele vai trazer aqui o usuário vazio. Ou seja, não tem nenhum usuário na minha base de dados do Postgre. Então, eu vou criar este usuário. Venho aqui ó, no Postman. Vou tirar esse ID aqui. Eu vou criar um usuário, Nathaniel, e o Instagram, @NathanielPaiva. Então, vou deixar essa data que ele deixou aqui por default e vou executar. Executei, ele trouxe o ID aqui, ó, ID 1. Vou executar de novo lá e ele vai trazer o ID 2 com o mesmo usuário aqui e tal. E a gente pode ficar mudando também aqui, ó. Paiva. E eu vou cadastrar o terceiro usuário. O usuário cadastrado, a gente consegue listar agora com o nosso endpoint de get os 3 usuários que foram cadastrados. Aqui, ó. Ele listou os 3 usuários que foram cadastrados na nossa base. Perceba o quanto é legal, porque a gente consegue ficar fazendo várias coisas aqui no Quarkus. Eu adicionei código no POM aqui para carregar uma dependência. Eu mexi com annotations, coloquei annotations, criei novas classes e mesmo assim foi muito rápido que o hot deploy do Quarkus funcionou. Então eu gosto demais de usar o Quarkus justamente por causa disso. Ele nos dá essa praticidade da gente conseguir desenvolver de forma rápida e não ter que ficar fazendo redeploy, etc. Eu já usei o DevTools ali do Spring Boot e nem se compara. Eu acho que essa forma que o Quarkus faz de subir a aplicação tão rápida assim é muito legal. Então, não menosprezando Spring Boot, eu curto demais programar em Spring. Eu acho que o ecossistema do Spring é gigantesco. O Quarkus ainda não chegou no nível ali do Spring, mas eu acho que é um framework promissor e que vai ajudar muitos devs aí, beleza? Se você gostou do conteúdo, curte aí, compartilha e eu espero você no meu próximo vídeo.